Fala aí, quem está falando aqui é o Daniel. Hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 19 do capítulo 3 do livro Fluido, Oscilações e Ondas Calor, volume 2, curso de Física Básica Moisés, quinta edição. Então, bora lá? E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. O pêndulo da figura P11, formado por uma barra de massa m desprezível e comprimento L, com uma massa m suspensa, está ligada em seu ponto médio a uma mola horizontal de massa também desprezível e constante elástica K, com a outra extremidade fixa e relaxada quando o pêndulo está em equilíbrio na vertical. Calcule a frequência angular ômega de pequenas oscilações do plano vertical. Então, como vocês podem ver, nós precisamos determinar as frequências angulares de pequenas oscilações para o sistema pêndulo e também mola. E para começarmos, vamos entender a teoria antes de prosseguir. E começamos falando sobre o oscilador harmônico, que nada mais é do que todo movimento que se repete a intervalos regulares, além de ser um sistema que, quando deslocado de sua posição de equilíbrio, sofre uma força restauradora F proporcional ao deslocamento. Ao lado, podemos ver também a definição algébrica da equação geral do oscilador harmônico, que é definida como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais a frequência angular ao quadrado, o ômega, vezes a posição x igual a zero. Essa equação ordinária é importante, pois muitas vezes vamos encontrar a frequência ao saber que os valores da frente da posição x são a própria frequência. Mas isso vamos ver mais para frente. E um ponto a ser destacado também é que a fórmula da frequência para um pêndulo é igual a raiz quadrada de g sobre L. Vale destacar também a aproximação de ângulos, que é uma simplificação útil das leis de trigonometria utilizada somente para ângulos pequenos não nulos, que se aproximam de zero. Sendo essas aproximações seno de x aproximadamente igual a x, cosseno de x aproximadamente igual a 1 e tangente de x aproximadamente igual a x. Também precisamos relembrar o torque, que é a tendência que uma força tem de rotacionar um corpo sobre o qual ela é aplicada, sendo que, segundo Moisés, o torque para um sistema pêndulo nada mais é do que o momento de inércia do pêndulo vezes a derivada segunda do ângulo θ. E agora que sabemos mais da teoria e simplificações, vamos passar para a solução. E logo de cara podemos ver que o pêndulo sofrerá uma pequena oscilação, como dita no enunciado, que vai gerar também um pequeno ângulo θ que vocês podem ver na imagem. E com isso também podemos descrever algumas forças que estarão atuando sobre o pêndulo e suas posições também, sendo elas a força peso, a mg, que vocês podem ver aqui, e também a força da mola, que é menos kx. Percebe-se que as duas forças também irão realizar um torque no pêndulo e, por sua vez, poderemos explicar o movimento do sistema pêndulo através delas. E sabendo que o torque é igual a força vezes o deslocamento, ou a distância do eixo dessa força até o eixo central, temos que os torques presentes serão o torque da mola, que é igual à própria força da mola dita, que vocês podem ver aqui que é menos kx, vezes o deslocamento dela, ou a distância que ela está do ponto zero desse sistema, que vocês podem ver que o ponto zero é bem aqui, e a distância dessa força até o ponto zero é igual a L sobre 2, a distância vertical, lembrando. E também o torque do peso, que é igual a mg seno de θ vezes L. Esse mg seno de θ é a componente vertical do peso mg, uma vez que a força P tem duas componentes, tanto em x quanto em y. Porém, a que realizará um torque é a componente y, que se dá por mg seno de θ. E por isso nós escolhemos mg seno de θ. Vezes também a sua distância ou deslocamento da posição 0, que vocês podem ver aqui, até o ponto que é aplicado a força. Então, a distância total é o comprimento total da corda. E por isso nós ficamos com mg seno de θ vezes L. Sabendo também que o x do torque da mola
pode ser substituído por termos de θ e L, que o deslocamento x aqui, esse pequeno deslocamento, é igual a Lθ sobre 2, nós podemos substituir no torque da mola. Fazendo isso, nós encontramos que o torque da mola, agora apenas em função de L e θ, é igual a L² sobre 2² vezes θ vezes K. Prosseguindo, nós temos o entendimento agora que as relações trigonométricas servem para ajudar a simplificar as nossas equações, como vocês podem ver aqui, desde que sejam em ângulos pequenos, no caso, as relações trigonométricas para esse exercício. E sabemos também que o torque total será a soma dos torques, e que o nosso sistema é de ângulos pequenos. Então, podemos substituir os valores dos torques no somatório dos torques e simplificar sabendo que se trata de um pequeno ângulo, como substituindo seno de θ pelo θ. Agora nós ficando então que o torque é igual a menos mg L de θ menos K L² sobre 4 vezes θ. Também podemos colocar o θ em evidência, achando que o somatório de torques é igual a menos mgl mais K vezes L² sobre 4 vezes θ. Prosseguindo, o Moisés nos dá que o momento de inércia para um pêndulo é igual a ml². E agora, vamos tentar fazer a nossa equação ordinária utilizando θ como variável. Podemos também substituir o torque e o momento de inércia na equação e deixar dessa forma, onde vocês podem ver que já está dando a cara da equação ordinária, porque nós já temos uma derivada segunda em relação ao tempo da variável θ. Então, simplificando, dividindo tudo por ml², por que nós fazemos isso? Novamente, para poder simplificar a equação e também tirar os termos aqui à frente da derivada segunda em relação ao tempo. Beleza? Fazendo isso, nós encontramos que menos g sobre L mais k sobre 4m vezes θ é igual a derivada segunda de θ em relação ao tempo. Organizando no padrão da equação ordinária, nós temos que θ menos g sobre L mais k sobre 4m vezes θ é igual a zero. E assim fica muito mais fácil achar a nossa frequência angular. E como vocês podem ver, novamente, nós sabemos que todo termo à frente da variável da equação ordinária é a frequência angular ômega. Então, como vocês podem ver aqui, nós sabemos que esse termo à frente do θ, g sobre L mais k sobre 4m, é igual à frequência. Claro que é a frequência ao quadrado, que vocês podem ver aqui também, que é ao quadrado. Então, para achar a frequência final, nós utilizamos a raiz e encontramos que a frequência angular do sistema é igual a raiz quadrada de g sobre L mais k sobre 4m. E assim, finalizamos o exercício ao encontrar a sua frequência angular. E caso tenham gostado da resolução, se inscrevam, deixem um like e ativem o sininho. Caso precisem tirar mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!